Oi, pessoas! Resolvi hoje fazer um vídeo falando de esportes, tá? Na vida do cristão. E para falar sobre isso, eu vou ler Mateus 23, que diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Por que eu quis ler esta passagem de Mateus 23, do versículo 1 ao 4? Todo o capítulo, todo capítulo é maravilhoso, mas para o que eu queria falar, isso aqui é suficiente. Eu fiquei. Houve um comentário de que cristão, crente não pode fazer esporte, não pode jogar futebol, não pode jogar vôlei, não pode blá blá blá, não pode fazer luta. E eu achei isso muito. Eu fico chateada porque eu me preocupo com os cristãos, com nós crentes. Porque muitas vezes a gente é tido como, ai, não pode isso, não pode aquilo. E na verdade não é isso. É colocado há denominações, há igrejas, que muitas vezes os homens inventam regrinhas. Ai, porque você não. Porque não pode isso, não pode aquilo. Às vezes por uma falta de interpretação, uma falta de um estudo. Acham que. E aí se encaixa um pouco nisso daqui, né? Não às vezes proposital, porque as pessoas, todas elas querem, né? Agradar o Senhor, elas querem fazer. Elas fazem porque acreditam. Mas aí esse versículo fala claro assim, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. E os põe aos ombros dos homens, eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E ainda eu me admiro daqueles que ainda conseguem, uh, no caso, por amor a Deus, sentem que não devem, não podem fazer e acabam realmente não fazendo. Não jogando futebol, não jogando vôlei, não, sei lá, não, sabe? Mas isso aí não é o que Jesus quer, não é o que Deus quer. A gente tem que fazer aquilo que agrada o coração de Deus, e Deus, ele nos libertou. Jesus veio para mostrar que somos livres. E aqui ele fala dos escribas e fariseus que fazem isso com as pessoas naquela época, né? Colocavam fardos pesados sobre as pessoas que não tem como, sabe? Como um jovem hoje não vai poder praticar um esporte? É claro que a gente tem que ter cuidado, discernimento, sabedoria, saber se aquilo ali não tá ofendendo o coração de Deus. Mas não é o caso. Não é o caso de tu jogar um futebol, não tá ofendendo o coração de Deus. Até porque a gente tem que ser luz no mundo. A gente pode estar ali praticando um esporte e ser luz entre aquelas pessoas. Porque Jesus, ele andava no meio das pessoas que precisavam. E aí eu quis também ler esse versículo aqui, o 23, do mesmo capítulo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então o Senhor, ele não proíbe ninguém de nada. O Espírito Santo, ele fala ao nosso coração: isso agrada o coração de Deus, isso não agrada. É Jesus, é o amor de Deus que nos constrange a mudar de atitude em determinada situação. Não é o que um homem, o que um pastor, o que um religioso. Não é isso, sabe? Jesus não é religião. Jesus é Jesus. Jesus veio para o perdido, veio para o doente, para aquele que precisa. Então, se você gosta de fazer algum esporte, eu quis falar sobre isso porque eu ficava pensando, meu Deus, pobre pessoa, né? Porque eu vi umas pessoas dizerem, né, que tiveram que largar futebol, largar um monte de coisa para andar com Jesus, e isso me dá um aperto no coração, porque eu fico, meu Deus, pobre da pessoa, fazendo uma coisa sem necessidade. Em tudo que você fizer, você pode glorificar o nome de Deus. E eu separei outra palavra, que é em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 e o 25, tá? A minha Bíblia é toda arriscada, gente, porque eu gosto de sublinhar as partes que, né?
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele, e todo atleta em tudo se domina. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aí eu acho que não sei o que a pessoa pensa quando ela lê isso aqui. Na verdade, o que está querendo dizer aqui? Tá falando sobre comparando o mundo espiritual, comparando com um atleta, com um esporte. Porque o atleta, ele precisa muito se dedicar para aquilo que ele tem que treinar, ele tem que ter uma boa alimentação. E isso tudo agrada o coração de Deus. A gente tem que ter domínio próprio sobre nós. Então a disciplina é muito importante, porque para nós vivermos sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus pega, nós temos que mortificar a nossa carne realmente, porque o mundo, ele é contrário, ele tende a ser contrário a tudo que Jesus prega, tudo que Deus quer de nós. Mas, aí, só para enfatizar, e todo atleta em tudo se domina. Eles o fazem para alcançar uma coroa. Então, o atleta, ele faz aquele esforço, se treina durante meses, durante, né, às vezes muito mais tempo, para alcançar aquele objetivo, que é se dar bem naquele esporte, mas não é para subir em cima de ninguém. Que eu ouvi um comentário e não julgo, eu entendo. Eu entendo o porquê a pessoa pensa assim. Eu vi um comentário, até comentei com meu esposo, que a pessoa disse, né, que não pode praticar, não pode jogar bola, porque no jogar bola apenas um time vai vencer, o outro não, e a gente tem que ficar sempre no mesmo nível, que a gente não pode ser superior ao nosso irmão, né? Glória a Deus, né? Tu pensa assim, que bom. Mas, na verdade, isso é meio bobo, assim, porque se eu não posso escolher, se eu não posso ganhar, então daí eu até comentei com meu marido, amor, só isso, eu fiquei triste com isso, né? Porque eu penso na juventude e penso, meu Deus, até várias vezes quando eu falei que eu era cristã, muitas pessoas, não pode falar perto da Ingrid, não pode. Gente, eu não sou um ET. Eu só amo Jesus. Eu não sigo uma religião, eu sigo Jesus. E Jesus, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Jesus veio para reconciliar, para trazer um reconciliamento entre o homem e Deus. Então Jesus, ele é maravilhoso. Andar com Jesus é muito louco. Andar com Jesus não é chato, sabe? E não preciso ficar velho para andar com Jesus. Eu posso andar com Jesus agora. E Deus é maravilhoso. Então eu comentei com meu marido sobre esse acontecimento, né? E aí eu fico triste porque daí as pessoas, se tu quer se abster porque tu quer, ok. Mas agora dizer que ninguém pode fazer, ninguém pode, aí não agrada o coração de Deus. Você tá botando um fardo pesado em cima do ombro de uma pessoa que não quer. Aí quando quer, ela imagina o sofrimento, não poder fazer a pessoa passar por constrangimento, sei lá. Em tudo a gente pode glorificar o nome do Senhor. Fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Se quiser dançar, você pode dançar. Se quiser cantar, se você quiser rir, pular, tudo dá para fazer e glorificar o nome de Deus. Então eu separei isso para falar sobre isso, sabe? O Senhor, o próprio Senhor nos compara com o soldado, porque o soldado, ele, o que acontece? Ele tem que dizer não ali para a carne dele, para as coisas que, para ele ter aquela saúde, conseguir alcançar aquele objetivo. E é a mesma coisa nós. Então, quando o Senhor nos compara, ele faz uma boa comparação. A diferença é que nós vamos correr pelo um objetivo único, todos juntos pelo mesmo objetivo. Todos nós temos o objetivo de ganhar o que? A salvação, que o Jesus veio trazer a salvação para que um dia a gente esteja com ele na glória. E isso é maravilhoso. Então, irmão, eu quero dizer para ti que tu não sofra se você gosta de praticar um esporte. Deus não proíbe você. Isso aí são regrinhas que os homens impõem. A Bíblia não condena o esporte. A gente só tem que cuidar se o esporte, que eu sei que tem alguns esportes que, como luta, alguns tipos, eu gosto de luta, né? Alguns tipos de luta fazem umas meditações, umas coisas estranhas, que aí tu tem que ver. Mas
Ai, relembrando, eu falei que eu tava comentando com meu marido, né? Sobre o comentário de uma pessoa pra dizer que não pode o comentário da pessoa, né? Aí o meu marido falou assim, poxa, então quer dizer que se eu não posso jogar bola porque eu vou ter que ser melhor que alguém, então eu não posso escolher uma esposa. Quando eu for escolher uma esposa, eu tenho que escolher qualquer uma, porque eu não posso escolher a melhor. Eu não posso escolher a que mais me agrada. Então várias coisas. Não tem nada a ver, sabe? É bobagem. Seja livre, porque Jesus te libertou para ser feliz. Então, a palavra do Senhor. E tem outras passagens também, em Timóteo fala sobre soldado. Então, você é o soldado de Cristo, se você quiser jogar futebol, se você quiser jogar vôlei, se você quiser jogar handball. Até porque é um trabalho em equipe também. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que. Ai, sei lá, gente. Eu sei que tem muita coisa para falar, mas na hora a gente fica meio assim. Uh, Deus possa abençoar a sua vida, que esse vídeo tenha, que essa palavra tenha trazido algo para você e que assim como os escribas e fariseus que foram chamados de hipócritas pelo próprio Jesus, porque eles diziam e não faziam, Jesus quer de dentro para fora, que você seja que você sirva a Deus de dentro para fora. É igual igrejas tradicionais que eu não condeno também, que eu não julgo, porque cada um serve da maneira que lhe apraz, né? Mas que não pode dar brinco, não pode usar calça, não pode se maquiar. São tudo coisas que os homens impõem, não foi Jesus. Até a Bíblia fala uh, sobre a mulher, sobre as joias, os adereços, os adornos. E ela diz: não seja esse o seu adorno principal. Então não está dizendo que você não pode usar, está dizendo que esse não deve ser o principal. O principal é o seu coração rendido ao Senhor, você ser a mulher segundo o que a Bíblia ensina. Não que você não possa isso, não possa aquilo. Senão, amado, nós todos teríamos que, os homens e as mulheres teriam que usar saias, túnicas, porque naquela época era só isso que se usava. Então é bobagem. Siga em frente, olhando para Jesus e que esse vídeo possa trazer algo para sua vida. Em nome de Jesus. Beijo.